Bem, pessoal, agora no MATLAB nós iremos desenvolver toda a estrutura contendo os códigos para a resolução do sistema de equações diferenciais. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um novo script, tá? E nesse novo script nós iremos desenvolver toda a estrutura de códigos. Tá? Para adiantarmos um pouco, eu já tenho aqui os códigos desenvolvidos, então eu vou passar um por um para vocês. Primeiro, nós iremos desenvolver a função que contém as equações diferenciais ordinárias. Então, pelo comando function, tá? O argumento de saída será dim, você pode colocar o nome que quiser aqui, e o nome da minha função reatbat. Também eu posso colocar qualquer nome para essa função. Tá? Então, nós teremos aqui, nessa função, como argumentos de entrada, o tempo, que é a variável independente, e as variáveis dependentes, que são os meus estados. Quais são esses estados? Concentração do componente a conversão do componente A e a temperatura do reator. Tá? Então, nós temos três estados, e eu chamei de y a minha variável dependente. Então, nós teremos y1, y2 e y3. Para ficar mais fácil, eu fiz uma mudança de variável aqui. Ó. Eu chamei o meu CA de y1, meu XA de y2 e o TR de y3. Com isso, eu consigo escrever as equações que eu tenho do jeito que elas estão. Então, primeiro eu vou declarar a constante da taxa, ok? E em seguida, eu irei fazer a matriz que contém as três equações diferenciais. Então, eu digito uma equação diferencial, essa aqui é do CA, ponto e vírgula para quebrar a linha da matriz, a outra equação da matriz, e por último, a equação que representa a variação de temperatura. End, para fechar o comando function. Então, esse script é relacionado às funções. O que nós temos que tomar cuidado aqui, tá? Na hora de gravar essa função. Então, eu vou copiar e colar ela aqui, para vocês entenderem, tá? Uma vez que vocês digitem aqui, toda a estrutura, ao salvar a minha função, tá? Ao salvar, vai aparecer um nome. Que nome é esse? O nome dado à função. E este nome não pode, de forma alguma, ser mudado, tá? Então, tem que ser salvo daquele jeito, não pode ser mudado. Então, se você chamar aqui de reatbat, será reatbat. Se você achar minha função, será minha função. Tá? Um segundo script, tá? Ele será desenvolvido para o conjunto de dados da solução. Então, nós temos aqui, o comando clear all e cls, clear para limpar todo o workspace, não ficar lixo nenhum, clc para limpar a minha tela, e global, que eu estou declarando as variáveis de forma global. Então, eu tenho aqui os dados dos sistemas, isso aqui está na tabela 4.1, tenho as condições iniciais do meu sistema, também está descrito no TP, tá? O tempo de simulação de 2.000 segundos, e agora vem aqui a resolução pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem. Então, eu tenho a saída, o tempo e a dinâmica, que contém os três estados que eu estou estudando, ODE 45, que é a função residente que resolve pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem. Aí eu vou chamar aqui o nome da função, então olha só, o nome que eu coloco na função que eu criei, contendo as equações diferenciais ordinárias, tempo de simulação e as condições iniciais. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Dessa matriz criada aqui de resposta, da dinâmica, eu vou extrair, então, as concentrações, as variáveis CA, XA e TR. Então, eu tenho todas as linhas da primeira coluna é o CA, todas as linhas da segunda coluna é o XA, todas as linhas da terceira coluna é o CR. Depois de separar as variáveis da minha resposta, os meus estados,
o que nós vamos fazer? Nós vamos criar os gráficos nos quais nós teremos as respostas. Então, aqui foi criado uma matriz de gráfico com o comando subplot. Esse comando tem como sintaxe a primeiro parâmetro como sendo o número que eu tenho de linhas, o segundo, o número de colunas, e esse terceiro aqui é a posição. Então, eu criei uma matriz de gráfico contendo 2 linhas e uma coluna, e aqui é a posição 1. Então, 2 linhas e uma coluna, tenho 2 posições de gráfico. Então, na primeira posição, estou plotando, né, a concentração de A em função do tempo, e na segunda, eu estou plotando a temperatura do reator em função do tempo. Estou colocando também no gráfico valores para os eixos, né? Então, os labels que nós chamamos, né? Então, eu tenho para o eixo X a temperatura em segundo, para o eixo Y a concentração de A. E coloquei um título também, né? E esse título vem do comando title. Então, no segundo gráfico, né, que ele vai estar abaixo, né, porque 2 linhas, uma coluna, então eu terei 2 gráficos, um em cima do outro. Tem aqui a temperatura do reator. Também coloquei nome dos eixos e um título. O que nós temos que tomar cuidado aqui, pessoal, é que eu não posso, de forma alguma, tá, tentar executar uma função. Por quê? Porque ao executar uma função, ela não tem ainda esses parâmetros aqui de entrada definidos. E quando eu tento executá-la, olha, ele vai falar a primeira coisa, olha, eu não tenho os argumentos de entrada, e eu não posso fazer essa conta. Tá? Então, eu tenho um erro que ocorre ali. Então, sempre executo o script principal, aquele que eu estou gerando com os dados do sistema e estou chamando, então, a minha função que contém as equações diferenciais ordinárias. Então, ao executar este script, eu tenho a resposta, né, em forma de um gráfico. Então, eu tenho a variação do componente A e a variação da temperatura do reator. Né? Então, o que está acontecendo aqui? O componente A está sendo consumido. Para ser consumido, ele precisa de energia. Essa energia vem do reator, então eu tenho uma queda na temperatura do reator aqui no início, porque a energia necessária aqui é maior do que está sendo adicionada, mas chega um certo ponto, começa a diminuir a quantidade de reagente que eu tenho, então começa a diminuir a minha reação e a temperatura do reator começa a subir. Então eu tenho uma resposta bem coerente aí com os fenômenos que ocorrem, né, nesse sistema. Tá? Então isso aqui que nós acabamos de ver é a primeira análise a ser feita lá no nosso TP, que é avaliar a dinâmica das variáveis CA e TR.